Obrigada pela presença. Mais uma terça-feira. Vamos ler aqui o Pão Nosso. Depois a gente faz a nossa prece e o nosso amigo Wagner vai fazer o estudo de hoje, né? Muito legal o estudo de hoje. Então, o Pão Nosso é a leitura 58, contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óculos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelenitude. A cooperação no bem é questão palmitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência. A família em que acrisolamos as conquistas de virtude. O vizinho, nosso irmão em irmandade, em humanidade. E a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso de outono, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e as sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Ai, que lindo, gente! Adorei! Então, vamos contribuir com alegria. E todos nós podemos fazer, né? Então, a contribuição não está só no material. É na palavra, é na prece, no falar, numa palavra amiga, no escutar. Só o escutar, os outros só querem falar, desabafar. A gente está ali só para escutar, olha que delícia. E a gente nem é psicólogo. Então vamos fazer a nossa prece para agradecer ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui mais esta noite com muita alegria. Alegria por estarmos nesta casa, alegria por estarmos estudando, praticando cada dia mais a doutrina, alegria por estarmos com nossos amigos, confraternizando, alegria por estarmos com o nosso irmão Wagner, que pedimos, Senhor, neste momento, que ele possa ser envolvido pela espiritualidade da nossa casa, pelo seu mentor espiritual, para que ele possa, assim, desenvolver o nosso estudo da melhor maneira. E assim, possamos aprender um pouco mais, sairmos daqui mais instruídos,
como a própria doutrina e os Espíritos nos falam. Que esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Wagner, o culto é todo seu. Mais um dia, né? Queria agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar, né, pelo convite, pela oportunidade, né, de estarmos aqui contribuindo um pouco mais na divulgação dessa doutrina, né, que nos esclarece, nos conforta. E hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, itens 8 a 12. Instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Aí ele começa: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: eu posso estar no mundo superior, mas existem mundos mais superiores do que o superior que eu estou. E existem também mundos menos superiores, mas em relação ao nosso, eles são superiores. Por isso que ele coloca, é relativa, não é uma situação absoluta. Existe um mundo inferior aqui, o próximo é o superior. Não, existem escalas, existem níveis de superioridade e de inferioridade. É a mesma coisa o planeta Terra. O planeta Terra, em relação ao planeta primitivo, ele é superior. Mas isso não quer dizer que nós estamos num mundo ditosos, num mundo ditoso. Nós ainda precisamos caminhar muito para chegar num mundo de felicidade. Mas em relação, por isso que é relatividade, né? É relativa essa comparação. Aí ele continua: tomada a Terra por termo de comparação, poder-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes nas condições das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, resto do estado primitivo do nosso orbe. Então, dentro do nosso planeta existem sociedades primitivas ainda, que eles estão aqui por uma questão de necessidade, para que eles possam ter a oportunidade de avançar. E nós, ao nosso turno, precisamos ajudar a essa sociedade a caminhar também. E o que será que nós estamos fazendo, cumprindo esse papel? Será que a gente não está colocando, muitas das vezes, uma limitação, um preconceito, né? Aquelas raças ali, eu não vou me misturar, eu tenho mais o que fazer, eu tenho uma família para tratar, e eles ficam numa situação totalmente vulnerável. A gente vê aí os nossos indígenas, né? O que o homem, dito o homem branco, né, estão fazendo com esses índios, né? Tirando as terras, tirando a subsistência desses irmãos. E muitos desses irmãos não são primitivos, não, estão ali por uma necessidade. Para o quê? Para trabalhar o orgulho. Não sei se eu já contei essa história aqui, né? Existe um índio que reencarnou pajé dentro de uma tribo, porque em outras reencarnações ele foi médico e usou mal a medicina. Então ele teve que retornar como índio para viver num ambiente totalmente diferenciado
para que ele pudesse o quê? Trabalhar a extinção do seu orgulho. Então, não vamos caracterizar o índio como uma raça somente primitiva. Existem raças primitivas sem ser índio? Existe, mas a gente não sabe a história reencarnatória desses irmãos. Então a gente precisa também ter cuidado de julgar A ou B. Ele é primitivo, eu não, sou superior. Às vezes eu sou mais primitivo do que aquele que está lá na floresta. Levantou o dedo? Ah, não. E até mesmo ser superior, ter essa ser mais elevado e tal, cabe a gente ajudar realmente, da mesma forma que recebemos a ajuda dos nossos irmãos que são superiores a nós. Eles não vêm para nos ajudar, eles não estão sempre, a gente mesmo fala, né, que nossos benfeitores espirituais são só espíritos superiores, né? E eles vêm para ajudar, então a gente tem que levar como relatividade, né? Se a gente é ajudado, vamos ajudar também. Exatamente. Nos mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhe preparar a ascensão numa vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Olha que legal, né? Aqui, quanto ensinamento nesse parágrafo. Se a gente for observar, ele está caracterizando que tipo de mundos? Primitivo. Inferiores, os mundos inferiores. Então ele coloca assim, nos mais atrasados, o que? Nos mundos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. A partir do momento que eles têm a forma humana, mas a forma humana é mais embrutecida. Um ogro. Exatamente, um verdadeiro ogro, né? Então não tem inteligência, não tem indústria, eles só querem, eles matam para comer, para sobreviver, né? Eles não pensam em fazer projetos, em melhorar de vida. Não, eles ainda não têm essa inteligência, né? Eles não têm ainda essa percepção da necessidade de evoluir. Porém, eles têm a essência divina, o código divino dentro deles. Se não tivesse esse código, eles o que? Estacionariam. Eles não teriam aquela sensação, aquela necessidade de buscar alguma coisa a mais. Mesmo sendo latente esse sentimento, mesmo sendo bastante rudimentar, mas ele existe, porque é através dele que o homem caminha para Deus. Ficou claro isso? Sim. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Então aqui o que ele quer dizer é o seguinte: se a gente for olhar para Jesus, vamos supor que a gente pudesse estar olhando para Jesus aqui nesse salão. Ele veio aqui e tal.
Dá para reconhecer em Jesus algum defeito, alguma sequela do passado dele? Mas existe. Uma coisa que é muito importante a gente falar. Jesus, ele como espírito evoluído, ele não perdeu a consciência dos seus erros no passado. A gente não perde nunca essa consciência. Eu posso ser um espírito angelical, mas eu tenho na minha mente, na minha história reencarnatória, todo um passado. Isso eu não perco. Mas toda aquela necessidade que eu tenho de vivenciar para crescer, vivenciar para evoluir, eu não necessito mais. Então, uma coisa é ser espírito puro, outra coisa é você ter a necessidade de reencarnar, e outra coisa é você se lembrar do que você foi, porque isso está dentro da sua memória, mas sem se influenciar, sem haver a necessidade da matéria, porque nós ainda precisamos da matéria para poder realizar alguma coisa. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados os sentidos são aptos a percepções já que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Mais um ensinamento. Aqui ele está falando, ele já está começando a entrar, fazer uma comparação dos mundos superiores com o mundo que a gente vive hoje. Hoje, quando a gente reencarna, a gente fala muito do perispírito, né? Porque o perispírito, ele traz no seu íntimo toda aquela mazela do passado. Porque o perispírito, sem o espírito, ele não é nada. O perispírito, sem o espírito, ele não é nada. Mas ele é um filme, ele é uma película de um filme, em que através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, a gente bate a foto daquela situação que impregnamos no nosso perispírito. Quem leu as obras de André Luiz, ele fala muito isso, né? Ele olha e percebe no irmão, na irmã, certas deficiências trazidas no seu perispírito. Por quê? Porque a mente do espírito ainda vivencia aquela situação. Ela acredita que o que eu fiz está correto, então ainda vivo aquela situação. Na hora que a gente reencarna, existe um outro corpo que faz parte do perispírito, chamado que? Duplo etérico. Esse duplo etérico, na verdade, é o molde do nosso corpo físico. Quando a gente vai reencarnar, através do nosso planejamento, o que vai acontecer? O espírito, juntamente com os engenheiros espirituais, geneticamente, passo a passo, as minhas células dentro do útero da minha mãe, vai colocando, vai moldando o meu duplo etérico de acordo com o que eu necessito vivenciar no planeta Terra.
Então, a substância que esse duplo etérico, os elementos perispirituais, eles são compatíveis a quê? A este planeta. Quando a gente não entra para dar um mergulho profundo, nós não precisamos de oxigênio, precisamos colocar roupas adequadas para que a gente possa vivenciar um pouco debaixo d'água. É mais comparativamente, grosseiramente comparando, o perispírito é a mesma coisa. Para a gente encarnar em determinados mundos, precisamos ter condições na nossa constituição física e perispiritual do mundo em que eu vou habitar. Por isso que eu, como espírito ainda imperfeito, eu não posso viver em mundos mais ditosos, porque a energia, o tipo de matéria e a necessidade desse mundo não vai me alimentar, não vai fazer com que eu viva nesse mundo. Eu preciso viver num mundo inferior, compatível com a minha estrutura perispiritual e física. Ficou claro isso? Então, ele coloca ali, como toda parte, a forma corpórea, aí é sempre humana, sempre vai ser humana. Porém, o corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças. Quando a gente for para o mundo de regeneração, por exemplo, o mal ainda vai existir, mas a predominância do bem vai ser maior do que o mal. Ora, se o mal vai existir, mas eu estou vivendo num mundo um pouco mais ditoso do que o planeta que eu estou vivendo hoje, o que isso quer dizer? Que o tipo de doenças que eu vou ter vão ser menos agressivas do que eu tenho hoje. Porque eu tenho hoje as doenças que a gente conhece, o câncer, a Covid, que é altamente destruidor, por uma questão de necessidade o quê? Física? Não, espiritual. Eu ainda preciso vivenciar a dor da doença. Eu preciso passar por certos pedaços na minha vida para que eu possa enxergar com muito mais clareza esses mundos. Porque eu só vou enxergar com clareza esses mundos quando eu estiver preparado para isso. Ninguém vai à faculdade se não passar no ensino médio. O ensino fundamental não nos garante ainda conhecimento suficiente para passar na faculdade. Então a gente precisa ainda vivenciar nos mundos de provas e expiações. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, estão sempre elevados. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com fulgor que os pintores hão figurado no nimbo a auréola dos anjos. Exatamente isso. Se a gente for estudar o perispírito, aqui ele está falando leveza específica do corpo. Quando eu falo leveza específica do corpo, eu estou falando de quê? Flutuação.
pode, né? Do peso. Do peso. Do peso. Eu falando em peso, eu estou falando em quê? Em densidade. Do peso. Leveza específica do corpo. Vocês também não são fáceis, né? Leveza específica do corpo significa que quanto mais eu evoluo, mais eu me torno leve. Isso está em uma das propriedades de quem? Do perispírito. Luminosidade, densidade, ponderabilidade, que é o peso. Então tudo isso é o que ele tá colocando ali. Aí ele fala assim, em vez de se arrastar penosamente pelo sol, desliza e plana na atmosfera, tal a leveza do perispírito, do corpo físico. E aí ele coloca aqui também o seguinte, ó, os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações. Foi o que eu falei, a gente não esquece de como que a gente chegou ali, mas com uma outra consciência, com uma outra vibração, porque nós estamos mais evoluídos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância, isenta de cuidados e angústias. A vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma já não tende a constringi-la, a matéria compacta expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente chegar lá, né? Nossa. Então, olha só, isso é uma motivação que os espíritos estão dando para a gente, que a gente precisa andar rápido com essa nossa evolução. Precisamos correr com os nossos trabalhos. Não basta deixar para o outro, da próxima encarnação eu não quero vir com ele não, porque ele é a pedra do meu sapato, ou com ela, eu quero, nessa encarnação eu quero me livrar. Aí a gente vai ter que reencarnar de novo com a mesma pessoa para aprender a amar. Não tem jeito. Se não tivesse objetivo, não adianta ter conhecimento da doutrina espírita. Não adianta. Não leva a nada. Entendeu? A gente tem uma visão. Por quê? Porque nós temos uma visão muito curta. A gente pensa de acordo com o que a gente acha. O de nós acharmos de ser verdade, existe uma distância muito grande. Não tem aquela história daquela irmã que chegou lá na espiritualidade, né? Aí ela conversou com fulano, com ciclano e tal, aí veio São Pedro e falou assim: a senhora precisa reencarnar imediatamente. Ué, mas mal cheguei? Não, só precisa reencarnar. Aí ela disse assim: então eu quero ir na casinha das cruzes. Pois não, vamos lá. Eu falei: olha, eu não quero uma cruz grande não, porque o que eu passei na outra encarnação não foi fácil. Aí ela foi lá, olhou: eu quero essa cruzinha de madeira desse tamaninho para eu reencarnar. E outra coisa, eu não quero mais reencarnar, voltar com aquele marido não, porque ele foi o calo do meu sapato. Eu suportei ele,
mas eu tenho absoluta certeza que eu venci. São Pedro só olhando para ela. Ela falou. Aí São Pedro falou assim: olha, tem uma boa notícia e tem uma má notícia. Qual é a boa notícia? A senhora está reencarnando com a mesma cruz. E qual a má notícia? A senhora vai ter que reencarnar com ele de novo, porque a senhora suportou. Agora o seu planejamento é aprender a amar, é desenvolver o amor com esse irmão. Olha a nossa percepção, né? Cruzinha pequena é a mesma que ela tinha, porque como diz o Evangelho, é a 100ª parte do que a gente deve, que nós estamos aqui vivenciando. A 100ª, nem a 10ª, é a 100ª. E a gente reclama. Já pensou se a gente fosse só com a 10ª? Como é que a gente ficaria? Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhes constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que os induz a estudar com ardor para os igualar. Eu estou falando de mundos superiores, eu não estou falando dos mundos ditosos, onde tem espíritos puros. Ainda não chegou lá. Então, qual é a característica desses mundos superiores? O bem vai prevalecer. Eu não vou ter inveja nem ciúmes do outro. Eu não vou ter orgulho dentro de mim, gerenciando a minha vida. Falando em orgulho, abre aspas. Nós tivemos uma discussão lá no centro, na sexta-feira, e quem provocou essa discussão fui eu, porque eu coloquei assim: todo mundo fala que orgulho e egoísmo andam de mãos dadas, né? Todo mundo fala isso: orgulho, egoísmo, orgulho, egoísmo, orgulho, egoísmo. Mas o pai do egoísmo é o orgulho. Eles não andam juntos. Você só é egoísta porque você você é orgulhoso. Então é muito importante que a gente tenha essa noção. O que é o orgulho? Wagner, você é orgulhoso? Sou. Por quê? Eu sei de tudo. Eu não preciso aprender mais nada. É a dificuldade de eu receber, é a dificuldade de eu me tornar humilde, é a dificuldade de eu entender que eu preciso estudar mais. Sempre. Está aqui, Espíritos puros não me constituem um tormento, porém uma ambição nobre que o induz a estudar. Os espíritos superiores têm que estudar também. Por que eu, um reles mortal de um planeta de provas e expiações, não preciso mais estudar? E a partir do momento que eu tenho esse orgulho dentro de mim, eu não aceito. Então eu me torno uma pessoa egoísta, eu me torno uma pessoa ciumenta, eu me torno uma pessoa agressiva, eu me torno uma pessoa vaidosa, aí começa a ter
N defeitos por causa do nosso pai, que é o orgulho. Então a gente tem que combater o quê? O orgulho, porque combatendo o orgulho, vamos ser menos egoístas, vamos ser menos ciumentos, vamos ser menos ávaros, vamos olhar mais para o outro, vou ser mais humilde. Então, é isso que eles estão falando ali. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja, um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os têm adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Isso daí é mundo felizes, né? Mundos superiores. Não é o de todos, né? Não é o de todos. E não é o de regeneração, é acima de regeneração. Porque regeneração ainda vamos ter o mal, né? No vosso precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Eu acho essa frase final linda, que é a Divina Comédia de Dante Caligari, né? Então, ele falou do purgatório, ele falou do inferno, então quando for falar do céu, botou lá uns anjinhos. A gente não sabe o que é felicidade. A gente se contenta com o que a gente ganha. Eu estou feliz porque eu vou numa festa, eu estou feliz porque eu vou casar, eu estou feliz porque eu estou indo. Tudo ganho, tudo alegrias momentâneas. A verdadeira alegria não está nas coisas que a gente recebe, o que a gente tem. A verdadeira alegria está na nossa consciência. Está a olhar para o mundo com outros olhos. E por quê? Porque sendo inferior, só há experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Então a gente não vai deixar, agora eu sou feliz, eu não quero saber do mal. Não! A gente vai ter que reencarnar no planeta Terra para poder trabalhar em missão, para ajudar esses irmãos necessitados. O trabalho continua, gente. A gente vai ter uma compreensão maior, mas o trabalho com Jesus, tá? O trabalho com Jesus vai continuar, não adianta. Mas a verdadeira, assim, acho que a felicidade dos espíritos evoluídos é exatamente ajudar, né? Eles ficam felizes Em ajudar. Isso a gente já sente, assim, mais ou menos, não acredito na proporção deles, né? Mas quando a gente faz alguma coisa assim para alguém, vê a pessoa bem, já dá uma felicidade, né? Eu acho que isso é assim, potencializado em grande escala nos espíritos assim, elevados. Elevado. Olha, Jesus, pergunta que eu falo para vocês: Jesus sofreu? Jesus sofreu? Que a gente aprendeu sim. Que a gente aprendeu sim, né? Está dizendo ali que os espíritos superiores
espíritos superiores não conhecem o sofrimento, porque não precisam mais reencarnar. Jesus não sofreu nada. A gente que coloca Jesus, humaniza muito Jesus, nós ainda não tiramos Jesus da cruz, ele está lá sangrando. Jesus não sofreu, gente. Nós é que sofremos, porque o sofrimento é a opção de cada um, da falta de entendimento da dor. Tanto é que você pode ter a mesma dor que eu sofrer e você não, porque você compreende. E Jesus compreendia, Jesus sabia. Tanto é que ele olhou para Judas: se tiver que fazer, faça rápido. Porque Jesus não podia esperar mais, ele tinha que cumprir. Ele sabia que ele ia passar. Ele sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Não sabia o que ia acontecer com ele, o Filho do Homem, o Messias. Claro. Tanto é que na cruz ele falou: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Então Jesus perdoou não os nossos pecados que eu tenho com a Cida, mas ele perdoou os pecados que nós tivemos com ele, quando nós crucificamos ele. Então já pensou se a gente teria que resgatar o que a gente fez com o Filho do Homem? O sofrimento que a gente não ia ter? Ele perdoou o que nós fizemos com ele. Mas ele olhou para Maria e falou assim: Maria, eis o teu filho João. João, eis a tua mãe Maria. Por quê? Porque ele não era filho da Maria, porque o reino dele era desse mundo. Mas o João tinha que resgatar coisas com a Maria. Por isso que ele falou: Maria, eis o teu filho João. João, eis a tua mãe Maria. Então a gente precisa entender a visão dos espíritos superiores, que é totalmente diferente da nossa. E até mesmo nessa parte, eu creio que a mensagem também é de colocar que todos nós somos uma grande família universal, todos nós, independente do sangue, Maria talvez naquele momento não tivesse o mesmo sangue de João, mas ter esse amor, né? Todos nós amarmos uns aos outros, que ele veio aqui para ensinar isso. Exatamente. Entendeu? E trouxe a doutrina, né? Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar a tais mundos. Fá-los partindo todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhe cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Então, meus irmãos, o que a doutrina espírita traz para a gente é o seguinte: temos que chegar, todos nós aqui vamos chegar lá, todos. Não existe ninguém que vai estacionar eternamente, mas vai depender do nosso esforço, da nossa boa vontade. Mas eu conheço a doutrina, eu de vez em quando dou uma palestra aqui, uma palestra lá, eu estou bem na fita. Muito pelo contrário. Eu trabalho na evangelização, eu já estou lá. Muito pelo contrário. O que a gente vai ter que conversar lá com a nossa consciência, o que eu estou fazendo com pouco de conhecimento que eu tenho da doutrina? O que eu estou fazendo? Por exemplo, a gente diz que o Espiritismo é, vamos dizer, uma fonte para a gente melhorar. E é. Agora, não é, veja bem, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, não tinha nada de conhecimento de doutrina
E é um exemplo para a gente procurar seguir em termos de sentimento, em termos de valores. Não é porque eu venho ao centro 3 vezes por semana que isso resolve meus problemas. Vai garantir, né? Tem que ser o sentimento. Mas por quê? Vamos pegar a Madre Teresa de Calcutá. Estou terminando isso, né? A Madre Teresa de Calcutá, muito bem lembrada pelo Paulinho. Por que a Madre Teresa de Calcutá, que não era espírita, era católica, por que ela tinha... Não, entenda bem. Nós somos cristãos. Sim, mas tem um outro detalhe. Além disso, tem um outro detalhe. Porque, na verdade, o catolicismo, o espírita, o umbandista, seja qual for a religião, elas existem para que a gente desenvolva não a religião, mas a nossa religiosidade, que é diferente. Eu posso saber de A a Z as obras de Kardec, mas se eu não desenvolver em mim a religiosidade, eu posso ser ateu, não ter religião nenhuma e ter uma religiosidade altíssima, fazer o bem e entender o porquê que eu estou fazendo. Até mesmo porque perguntam aos irmãos: Jesus trouxe alguma religião? Não. Então a religião não é de Jesus. A gente que coloca ele pregado ali, ó, por exemplo, eu aqui agora, botei Jesus ali, mas Jesus é espírita? Jesus é católico? É protestante? Não. Jesus é Jesus, ele simplesmente é. Então ele trouxe o amor, ele trouxe uma filosofia, ele não trouxe a religião. Agora cada um formou um grupinho, aqui agora eu entendi dessa forma, isso aqui eu entendi dessa forma, isso aqui eu entendi de outra forma, e começaram a fazer polos, núcleos religiosos. Foi assim que nasceu a religião. Mas a moral de Jesus, o que ele deixou moralmente, que foi o que Kardec aproveitou, eu acho que todas as religiões que se baseiam na moral dele, todas as pessoas, sei lá, o católico, o protestante, que olha a moral do Cristo, como a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, tem as mesmas condições, são iguais. Iguaizinhos, exatamente. Se seguir a máxima de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o teu sim, vai seguir. É isso. Entendeu, meus irmãos? Então o que eu queria trazer na noite de hoje foi isso. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que possamos aproveitar esse conhecimento que todos nós temos, né, para produzir alguma coisa de bom para o outro e para nós mesmos. Obrigado. Obrigada a você, Wagner. Então, meus amigos, vamos dar os nossos avisos, né, de toda terça-feira. Nas terças-feiras nós temos palestras 2h30 da tarde e 7h30 da noite. Quinta-feira nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 7h30 da noite. Sábado nós temos a evangelização infantil, começa às 9h, vai até às 11h30. Depois, 11h30, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos começar a primeira pergunta. Quem quiser saber o que é Deus, vamos começar. E aí, deslanchar aí, desvendar todas as perguntas, né? Aprender todas elas. Que vai de 11h30 até meio-dia, e depois meio-dia nós temos a nossa mocidade espírita, que vai até 1h da tarde. No dia 16 de julho, nós vamos ter o nosso almoço fraterno, tá? No jornalzinho já está lá a chamada do almoço, o valor do almoço, comidas sempre saborosas, deliciosas. E digo um espírita que não gosta de comer, gente, todo mundo gosta de comer, né? Ainda mais com o friozinho.
campanha do alimento é a campanha do ano inteiro, porque nós distribuímos cestas para famílias assistidas todo sábado, último sábado de cada mês, está em torno de 20 cestas, é pouquinho, mas para a gente precisa ainda de doação e a gente gostaria muito que fosse muito mais famílias, mas está difícil, né, as condições. E a campanha do agasalho, agora nesse frio, né, nós tivemos aqui uma doação. Quem tiver um casaquinho lá que ainda esteja para usar, mas que faz tempo que não usa, porque engordou, porque emagreceu, porque não é mais daquela cor, que a moda não está mais na moda, né? Que possa trazer para uma pessoa que está nesse frio passando na rua. Imagina, gente, a gente vai sair daqui, a gente vai para nossa casa que está quentinha, nossa cama que está quentinha, nosso cobertor, mas tem muita gente na rua que passa esse frio e que a gente deve fazer também, contribuir com a leitura que teve no início, né? Vamos contribuir não só com o alimento, não só com o casaco, o cobertor, mas fazendo prece para essas pessoas. Eu não tenho como levar o alimento, eu não tenho uma roupa para doar, mas eu vou fazer uma prece com a outra pessoa, se sensibilize e doe. E aí a gente vai criando uma energia positiva, irradiando essa coisa uma energia boa, né, no nosso planeta. E aí um dia a gente vai estar onde? No mundo superior, que a gente acabou de escutar agora, gente. Né? A gente vai estar no mundo superior. E é isso. Nós vamos fazer agora a nossa prece, depois temos o passe. Quem não quiser receber, fique à vontade. Depois nós temos a água fluidificada também na recepção, que também opcional, tá bom? Então vamos nos conectar, né, com o nosso irmão Jesus, para agradecer essa noite muito maravilhosa, com ensinamentos aí, um ensinamento para que a gente permaneça na nossa caminhada, permaneça no nosso propósito para chegar nesses mundos maravilhosos, sair desse sofrimento do planeta que nós ainda nos encontramos, que possamos assim ajudar nossos irmãos, possamos estar bem, podemos estar com a nossa família universal. Para tudo ser tudo muito bom, tudo maravilhoso, porque um dia nós vamos estar lá. Esse é o nosso caminho. Mas hoje agradecemos, Pai, agradecemos pelas palavras do nosso irmão, pelo ensinamento, por lembrarmos que nunca estamos perdidos, desamparados, porque Deus sempre está conosco em qualquer mundo que nós estejamos. E que assim Ele possa nos envolver, levar essa energia para os nossos lares, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos irmãos que estão nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nos seus momentos de desespero e de desamparo. Obrigada, Pai, obrigada por mais essa noite. Que o Senhor esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus.